Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui, mais um vídeo no canal para nós falarmos um pouquinho sobre o autismo. Mas antes, venho pedir a vocês que se inscrevam no canal, compartilhe, toque o sininho de notificações, comentem e é isso. Que Deus abençoe a todos. O autismo não tem cara. Às vezes a gente olha para uma criança e fala: Ah, aquela criança é autista? Como assim? Autista tem cara que é autista ou não? Não. Autismo não tem cara. Autismo não é uma doença. Autismo é um transtorno neurológico que afeta no desenvolvimento. Antigamente, poucas pessoas eram diagnosticadas. Hoje em dia, mais pessoa tem o diagnóstico. O autismo, na verdade, é uma criança com esse transtorno neurológico, ele não consegue ter contato visual. Geralmente, eles gostam de brincar isolados, gostam de ficar quietinhos no cantinho deles. A sua sensibilidade auditiva é bem aguçada, isto é, ele ouve bem mais um barulho do que nós possamos ouvir. Então, por isso que incomoda ele quando vê um barulho assim, ele até faz assim, coloca a mão nos ouvidos assim para não escutar, porque é um barulho forte que incomoda. E geralmente o autista ele não aponta, ai, mamãe, por exemplo, mamãe, eu quero água, eu quero aquele brinquedo, mamãe, eu quero aquela bola. Geralmente ele não aponta, ele sempre leva o dedo da mamãe ou de alguém que esteja com ele e ele aponta, pega a mão da pessoa para apontar o dedo, o objeto que ele quer brincar e isso é da criança autista. Geralmente elas andam com as pontinhas dos pés e a gente vai observando isso na criança que tem uma dessas características. Mas é lógico, um profissional tem que investigar e ver se a criança dá o diagnóstico se a criança é autista ou não. É obviamente que os pais eles irão observar isso, até mesmo na escola, os professores podem dar um relatório para os pais indicando alguma característica, mas não dá o diagnóstico. O professor não dá diagnóstico para a criança. Né? Geralmente é um médico especialista que irá avaliar a criança para então dar o diagnóstico, para então começar o tratamento. E quanto mais cedo começar, melhor é para o desenvolvimento da criança. E então eu fiz algumas anotações bem precisas para nós podermos então observar detalhes, às vezes mínimos, que nós podemos observar na nossa criança, o contato visual, que nem eu havia falado. Geralmente eles não dão tchau, tipo, tchau, Mariazinha, Joãozinho. Eles não dão tchau, gostam de brincar sozinhos e eles são mais reservados no cantinho deles. E geralmente ele tem dificuldade de declusão, né, de engolir. Às vezes algumas crianças costumam engasgar, então a gente tem que ficar bem de olho nessa questão, né, na hora da alimentação, principalmente quando a criança é menor. Então a gente tem que estar sempre atento a estas questões. Gosta de enfileirar os brinquedos, colocar em fileirinha, por ordem, por cores. Isso é uma característica da criança autista. O autismo não tem cura, mas tem um tratamento que a criança poderá levar, na verdade, para o resto da sua vida, mas
será uma criança como outra, né? Porque autismo, a gente vamos rotular a criança, é autista. Autista não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode brincar, não. É o autista, pode fazer de tudo, porém tem que haver um tratamento contínuo, né? Vai ter um tratamento para o resto da vida dele, mas será um adulto normal e através dos tratamentos, até casam, tem filhos, vive uma vida normal, mas através do tratamento. É óbvio que tem aquele autista que é mais leve e tem o mais severo. Então, isso o profissional especializado irá dar, então, as orientações precisas para a família. Ele não entende palavras tipo em parábolas que nós venhamos a falar para ele. Por exemplo, o Joãozinho vai sair. Ele fala assim: ai, mamãe, eu vou sair. Ah, Joãozinho, você vai sair? Então vai no pé, vai em um pé e volta no outro. Na cabeça dele vai ficar pensando assim: nossa, eu vou em um pé e voltar em outro? Como assim? Como que eu vou conseguir ir num pé e voltar em outro? Então, o autista sempre leva tudo ao pé da letra. Então, sempre tem que ser bem explicado para eles de uma forma precisa que ele venha a entender. Então, eles não vão entender, tipo, parábolas, né? Tem que ser palavras, frases formuladas de uma forma que eles entendam de fato. Então, isso são algumas características do autista e eles gostam também de sempre estar balançando ou rodando, né? Rodando a cadeira, tá na cadeira, gosta de ficar rodando, ou então se balançando. Isto é uma característica também. Eles ouvem, né, que nem eu havia falado já, o som é bem mais aguçado quando ele ouve um som mais do que nós ouvimos, né? Então, por isso que eles não gostam de barulhos, né, altos, eles colocam a mãozinha assim no ouvido porque aquilo incomoda. Tem uma dificuldade de interação social e isso o profissional da saúde, juntamente com o professor, o psicopedagogo, irá então ajudá-lo nessa questão. Então a gente tem que estar bem atento a questões simples mesmo, que a gente às vezes a gente pensa assim, será que é ou não é autista o meu filho, a minha criança, o meu aluno? Então a gente vai estar sempre atento a questões às vezes que passa desapercebido e a gente vai analisando e depois a gente vai levar e conversar com um profissional, né, para falarmos sobre a questão da nossa criança. E porque o aspecto autismo é muito amplo, na verdade, né? Ele é muito amplo, então cada autista, ele é ele é diferente do outro. Então, por isso que tem que haver um profissional na saúde que venha, então, auxiliar e ajudar nessa questão, né? Então, a gente não podemos rotular o autista, aquela criança é autista, não pode brincar, não pode. Não, o autista pode tudo. Só que tem que haver uma intervenção médica que vai ter a medicação, vai ter todo aquele contexto, aquele trabalho, né, do profissional da saúde com a criança. O vídeo de hoje foi esse, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo grande no coração, se cuidem.